Buenos días con todos y con todas. Espero que estén muy bien. Hoy culminamos con nuestro ciclo de conferencias los viernes de integridad. Ya es la última fecha. Considero que ha sido una experiencia bastante grata y útil para todos. Luego de culminar esta conferencia, el día de hoy vamos a tener la participación de nuestra subsecretaria general, la doctora Milagros Delgado, quien hará un breve cierre de esta actividad. Bueno, a continuación vamos a dar inicio a la conferencia del día de hoy. Nos acompaña en esta oportunidad nuestra expositora, ella es Carolina Carballido, llega desde Brasilia, y voy a dar a continuación lectura de su pequeña experiencia profesional. Carolina es licenciada en Administración Pública y de Empresas de la Universidad Federal de Bahía, es licenciada en Derecho y cuenta con estudios de posgrado en procesos administrativo, disciplinario y en Derecho Público, en evaluación de políticas públicas. Desde enero del 2019 a la fecha se desempeña como Coordinadora General de Integridad Pública en la Contraloría General de la Unión en Brasil. En octubre del 2017 fue jefa de la División de Integridad Pública de la misma entidad y en junio del 2012 fue coordinadora general de Inspectoría de la Presidencia de la República. Bueno, bienvenida Carolina y muchas gracias por tu participación. Graças, Melina. Buenos dias a todos e todas. Um prazer compartilhar nossos trabalhos aqui em Brasil acerca da integridade pública desde a Contraloria General da União. E me gostaria muitíssimo dar as graças por la invitação e também por este belíssimo trabalho de los viernes por la integridade. Bueno, para começar, vou compartilhar minha pantalla com mis diapositivas. ¿Las pueden ver, mi pantalla? Sí, Melina. Sí, perfecto. Sí, claro. Todos la vemos. Vale. Bueno, entonces aquí en Brasil, desde la CGU, la Contraloría General de la Unión, empezamos los trabajos de integridad pública y nuestro reto mayor es salir de una cultura de cumplimiento de casos reactivos hacia una cultura de integridad, una cultura preventiva, con comportamientos, condutas íntegros y éticos. Então, a Contraloria é o órgão central de controle interno do sistema disciplinário, do sistema de nossa ouvidoria, ombudsman, e o sistema de integridade do Poder Executivo Federal. Então, bajo o mandato de CGU, temos estes 4 sistemas e assim desenvolvemos nossas atividades hacia todos os órgãos, agências e também empresas públicas de nosso Executivo Federal aqui em Brasil. Aí estão nossas secretarias em la CGU, la Secretaria de Controle Interno com o tema de auditorias, la Ouvidoria General com o tema de canais de denúncia, proteção ao denunciante, la Junta Disciplinaria, onde se desenvolveu a repressão, a sanção, a responsabilização em los processos disciplinários. La Secretaria de Transparência e Prevenção da Corrupção, e ali está o tema de integridade. Dali desenvolvemos nossos trabalhos hacia 186 órgãos e agências de nosso Poder Executivo Federal. E a Secretaria de Luta contra a Corrupção, com o tema de investigação e operações com a polícia, e também o tema de lenidade.
Bueno, y hay aún aquí en Brasil el sistema de gestión de la ética, pero este no está bajo mandato de CGU, y sí en la presidencia de la República aquí de Brasil. Ali hay un comité de ética pública donde están los temas de comité de ética y también de los códigos de ética. Entonces, las normativas para los códigos de ética y también la coordinación de los comités de ética de todos los órganos, agencias y empresas públicas están bajo mandato de la Presidencia de la República en Brasil. Es el único sistema de las funciones de integridad que no está en CGU. Bueno, y aquí desarrollamos nuestros trabajos bajo tres ejes principales, que son los programas de integridad pública, basados en una gestión de riesgos para la integridad y sobre la coordinación de las oficinas de integridad. Creo que son como as aí de Perú, también las oficinas de integridad. E aqui elas são as responsáveis por os programas de integridade. Aqui é o marco normativo. O tema de programa de integridade está em nosso decreto de governança do Executivo Federal, e a CGU está como a responsável pela coordenação de todos os trabalhos de integridade com os programas de integridade. Aqui são nossas guias que apoiam os órgãos a desenvolver seus programas de integridade e a implementar seus programas de integridade com as normativas e as orientações de CGU. Aqui também utilizamos como marco, creio que vosotros todos conheceis, é a integridade, é a recomendação de integridade da OCDE, e também temos agora com a OCDE dois projetos muito grandes que são para as nossas unidades de integridade e para desenvolvermos uma metodologia de gestão de riscos para a integridade, e outro projeto que está basado em la ciência conductual para a aplicação da ciência conductual à integridade pública, a nossas atividades e processos de integridade pública, nossas políticas de integridade. Bem, aqui são os R's de nossos programas de integridade. Então, são medidas orientadas à prevenção, detecção e sanção de corrupção, fraudes, irregularidades, desvios éticos e de conduta. Então, esta é a função de um programa de integridade e assim lo desarrollamos. Pero un programa de integridad no es un tema nuevo, creo que también hay en Perú no. Es trabalhar de uma forma coordenada, de uma maneira coordenada, os temas de disciplina, os temas de canais de denúncia, os temas de ética, de controles internos, barro uma coordenação. Então, aqui temos algumas destas áreas e atividades que estão relacionadas à integridade, aos programas de integridade, em todos os órgãos e entidades. E o que o programa de integridade lo hace é uma coordenação destas áreas sob a responsabilidade das URIs e enfocando em las medidas. Então, em programa de integridade temos medidas que mitigam riscos para a integridade e que estão nestas áreas, e no programa de integridade a URI lo coordena. Aqui algumas dessas funções ou atividades que estão no programa de integridade, como a promoção de ética, transparência, os temas de conflito de interesses e nepotismo também, os canais de denúncia, os controles internos e os temas de sanção e responsabilização.
Bueno, el tema de gestión de riesgos para la integridad es un tema aún complicado aquí en Brasil. Los órganos públicos no tienen madurez en la gestión de riesgos y esto afecta mucho los riesgos para la integridad. E os riscos para a integridade são muitíssimo importantes para que o programa de integridade seja efetivo, que realmente tenha efetividade em la prevenção da corrupção em los órgãos. Então, aqui é como trabalhamos os riscos para a integridade. Lo hacemos de uma maneira muito sencilla, de uma forma muito sencilla, para incentivar a los órgãos a trabalhar com os riscos para a integridade, que se aqui é um tema muito complicado, os gerentes a eles não les gusta falar de los riscos para a integridade, que pensa que falam que são corruptos. Então, é muito complicado o tema aqui em Brasília, em nossos órgãos. Então, como hacemos de uma maneira sencilla, a identificação, a análise, a mitigação de los riesgos, basados em los estudos de probabilidade e impacto, e assim hacemos as medidas de integridade e, por fim, ao fim, estas medidas de integridade vão ser um plano de ação e ali neste plano de ação teremos os responsáveis e as fechas limite para as medidas de integridade. Aqui eu ensino nossa guia para a gestão de riscos para a integridade, uma guia que apoia os órgãos a fazer su mapeio de los riscos. Aqui, alguns dos riscos mais generais, mais transversais, que se encontram em todos os órgãos e entidades, praticamente, que são fraude em las contratações públicas, nepotismo, também os temas de conflito de interesses, de corrupção, como soborno, e outras violações de conduta ou violações éticas também. Então, aqui, alguns exemplos desses riscos que tratamos de uma forma transversal em nossa guia e hacemos ali a identificação e o mapeio de uma maneira muito sencilla, baseada em estudos de probabilidade e de impacto. Ao fim do mapeio de riscos, o plano de ação é, na verdade, um plano de integridade. Então, todos os trabalhos de los programas de integridade vão estar escritos em um documento que se chama Plano de Integridade. E ali teremos as características dos órgãos, sua estrutura, sua administração, suas carreiras, e também as medidas de integridade desarrolladas aí em los programas de integridade. Então, depois de fazer a gestão de riscos para a integridade, as medidas de integridade, seus responsáveis e suas fechas limites vão para os planos de integridade. E assim, o órgão faz esse monitoreio e essa avaliação das medidas de integridade que estão em los planos de integridade. José Luis, ¿puedes poner el video, por favor? Ok. El primero. Gracias. Uma sociedade focada na harmonia e no desenvolvimento de seus cidadãos é uma sociedade que prioriza os interesses coletivos, que valoriza o bem-estar comum e que, por isso, precisa de serviços públicos eficientes, universais e justos. As instituições e os servidores públicos devem garantir atendimento de qualidade à população, assegurando seus direitos. Para isso, deve investir corretamente os recursos públicos e também prevenir e combater desvios de conduta e atos de corrupção, ou seja, atuar com integridade pública.
O governo federal tem estimulado a construção e o aperfeiçoamento de políticas e mecanismos de integridade. O objetivo é montar um sistema sustentável que promova a melhoria da gestão pública para restaurar a confiança dos cidadãos nas instituições. De acordo com a OCDE, a integridade pública é a adesão a valores, princípios e normas éticas que priorizam os interesses públicos sobre os privados. Com a promoção da integridade, o governo consegue entregar resultados adequados, imparciais e efetivos à população. Cada instituição pública deve ter o seu programa de integridade. O objetivo é fortalecer as estruturas já existentes contra a corrupção, bem como aprimorar o tratamento e a identificação dos riscos para a integridade. Conheça e faça parte do programa de integridade pública do seu órgão. Para mais informações, acesse gov.br/cgu/integridade. Controladoria Geral da União, Governo Federal. Graças. Desculpa, o vídeo está em português e aún não temos com as leyendas em espanhol, solo em inglês. Pero creo que se ve algo y también se entiende bien. Bueno, todos estos trabajos, bueno, tengo que compartir ahora, sí. Y los trabajos de los programas de integridad são coordenados pelas oficinas da integridade. Aqui chamamos unidades de gestão da integridade. São as unidades, as oficinas responsáveis por la coordenação e o monitoreo do programa de integridade, basado em las medidas de integridade que estão no plano de integridade. Também nestas oficinas de integridade desenvolvem o tema de capacitação de los servidores para os temas de integridade e outros temas também que ajudem, que apoiem a mitigação de los riscos. Hacen programas de sensibilização para os servidores e também para a alta administração, para os cargos de alto rango, campanhas de comunicação. E também se incentiva que as oficinas de integridade tenham uma cultura de abertura, onde os servidores possam charlar com o responsável, com outros servidores das URIs, acerca de dilemas éticos, de zonas grises. Então, estamos incentivando que as oficinas de integridade tenham este olho, este papel também dentro dos órgãos. Aqui em Brasil, como já os ensinei, temos as comissões de ética, que também nascem um pouco deste trabalho de abertura, pero não são muito sólidas, não são comissões que se suele ter em todos os órgãos. É pouco complicado trabalhar com comissões e comitês de éticas ou outros comitês aqui em Brasil. Por isso, optamos por ter as oficinas de integridade como unidades em los órgãos, porque os comitês é muito difícil de se trabalhar, porque os servidores priorizam outros temas, os temas de dia a dia de seu trabalho, e não os temas de comitê de ética. Então, não têm tempo para trabalhar em suas funções de los comitês de ética. E em las oficinas, os responsáveis estão exclusivamente para os temas de las oficinas de integridade, do programa de integridade. Bueno, agora em 2021 começaremos a avaliação de todos os programas de integridade
pública de nosso Poder Executivo Federal. São 186 órgãos que têm seus programas de integridade e agora pensaremos a avaliação destes programas, uma avaliação de conformidade, pero também de cultura de integridade, mirando a percepção que os servidores têm de seu programa, do programa de integridade de seu órgão, do tema de integridade em seu órgão, como a alta gerência, a alta administração desenvolve o tema de integridade, se estão involucrados ali com a integridade. Então, nossa avaliação vai desde a conformidade até a percepção de uma cultura de integridade. Então, temos encuesta com os servidores e também uma entrevista com os responsáveis por estas unidades de integridade, por as oficinas de integridade, a ver como estão desenvolvendo este tema de los programas, suas dificuldades, apoio da alta administração em estas unidades para com o programa de integridade. Então, esse ano, começamos com esta avaliação. Ademais, todo este trabalho desenvolvido nos últimos 2 anos está em um painel em nosso sítio web de CGU, onde qualquer cidadão pode mirar e buscar e ver como está a implementação dos programas de integridade em todos os órgãos de nosso governo federal. Então, ali há um panorama de como está a implementação da integridade em todos estes órgãos. E como ir mais allá do cumprimento, mais allá de solo as obrigações e mirar uma cultura de integridade. Em Brasil, em CGU, temos a estratégia de involucrar também a sociedade civil e os cidadãos e o setor privado, para que tenhamos uma estratégia forte de integridade, onde todos estes atores estejam involucrados e focados realmente no fim público, e no valor que o setor público deve entregar aos cidadãos. Então, desde CGU, temos 2 programas grandes e muito bonitos que involucram a sociedade civil. Um deles é nosso programa Um por Todos e Todos por Um. É um programa de educação cidadana para niños e para jovens, onde a CGU, com nosso Ministério de Educação, produz e fornece a las escolas de niños e de jovens materiais, livros, vídeos, revistas acerca de temas de ética e de cidadania. E este material e estes temas de ética e cidadania são agora uma disciplina escolar obrigatória em las escolas. Então, assim, involucramos os niños e os jovens desde muito temprano com o tema de ética e integridade. Aqui é outro programa de CGU que se chama Empresa Pro Ética, onde evaluamos os programas de compliance de empresas privadas, empresas do setor privado, e, ao fim, temos um informe acerca do programa de esta empresa, se vai bem, o que necessita melhorar, e tem uma pontuação. Se levam mais de 70 pontos, ganham um selo, levam um selo que se chama Selo Empresa Proética e podem utilizá-lo em sua empresa por 2 anos. E assim, as empresas nos contam que têm muita credibilidade
quando vão ser contratações com o setor público, ou seja federal, ou seja de las municipalidades e nossos subnacionais. Então, também é um programa de CRU que involucra o setor privado a fim de melhorar, de ser mais íntegra a relação entre as contratações, a relação entre setor público e setor privado. Aqui é um programa de CRU, este é de nosso órgão, não de todo Ejecutivo Federal, pero onde se mira uma cultura de integridade. Então, aqui é uma foto de los servidores e também de nossa alta administração. Al centro está nosso ministro. É um programa que todos os meses ou a cada 2 meses charlamos de temas de integridade, de zonas grises, de situações que vivimos não só em nosso órgão, não só como servidores públicos, pero também em nossas vidas particulares e nossas vidas pessoais. Então, ali charlamos muito de temas de ética e de integridade, os servidores e também com a participação de nossa alta administração. Um programa também é desenvolvido em CRU para nossos servidores, são os valores. Nossos valores em CRU elegimos depois de uma encuesta hecha com nossos servidores, e assim temos hoje 6 valores. Desses valores produzimos bases que utilizamos em nossas reuniões, em nossas oficinas, em la CRU, e assim se impulsa aún mais uma cultura de integridade, uma cultura de valores, uma cultura íntegra para os servidores e para nosso ambiente laboral. Aqui algumas experiências de outros ministérios. Aqui do Ministério de Agricultura, ali se hace um quiz que se chama Café com Ética. Então, todos os meses tem este momento que charlam acerca de ética e de integridade. Aqui outro programa do nosso Ministério de Direitos Humanos, fizeram um quiz com temas de integridade e as melhores avaliações ganharam uma carta, um elogio da ministra de Direitos Humanos também, e assim mirando também involucrar os servidores com o tema de integridade. Aqui de nosso departamento de infraestrutura, fizeram um concurso para niños, para integridade, com temas de integridade. Esse podia ser de burros, ou se podia ser poesia, pero sempre com os temas de integridade. E todo isto em Brasil, miramos sempre a sair de códigos de éticas que são apenas normas e leis. Bueno, não sei muito como é em Peru, pero aqui em Brasil, todos nossos códigos de ética são muito repressivos, são normas, são leis que não suelen involucrar os servidores com condutas positivas e com temas de ética, de fomento, de promoção de la integridade, pero sempre repressivos. Se lo hace esta conduta, lo leva a uma sanção. Então, é um reto nosso sair de código de éticas que só são repressivos. Aqui temos por lo menos 3 códigos de ética. Um código de ética que é de la alta administração, um código de ética que é general para todos os servidores federais, e os códigos de ética de los órgãos, ali basados em riscos para a integridade, pero também muito repressivos, são apenas normas, leis. E queremos incentivar, promover a conduta positiva, hacer que os servidores se involucrem com os valores. E assim, desenvolvemos o ano passado um projeto para ter os valores do Serviço Civil Federal.
Os enseñé los valores de CRU. Algunos órganos y nuestro Poder Ejecutivo Federal tienen sus valores específicos, pero en ese proyecto, con la OCDE, desarrollamos los valores para el Servicio Federal de Brasil. Entonces, hicimos una encuesta con todos los servidores federales para elegir estos valores. Entonces, foram 2 meses de trabalho e também involucramos nesses trabalhos o setor privado e a sociedade civil, algumas organizações, algumas empresas que temos em nossos projetos e programas em CRU. Então, escutamos estas empresas, escutamos a sociedade civil para saber que eles esperam dos servidores públicos, como querem receber um serviço público, como querem ser tratados por um servidor público. Então, escutamos também eles. Por fim, chegamos a 7 valores que foram lançados em 23 horas de abril, junto com a OCDE. E agora vamos desenvolver uma caja de ferramentas para a implementação destes 7 valores, que aqui estão: compromisso, integridade, imparcialidade, gentileza, justiça, profissionalismo e vocação de serviço. Estes agora são nossos valores, os valores de nosso Poder Executivo Federal. Aún mirando na cultura de integridade, desenvolvemos desde CRU uma campanha de comunicação, onde se produz e se facilita materiais como carteles, vídeos, textos técnicos acerca de temas relacionados com a integridade. Temos um sítio web, os órgãos podem descargar estes materiais, os carteles, os vídeos, todo, poner sua firma, poner o nome de seu programa de integridade e assim trabalhar, manejar estes temas dentro de cada órgão. Era uma demanda que tínhamos de muitos órgãos que hiciéramos uma campanha assim, facilitar materiais. Então, desde CRU, hacemos todos os materiais, produzimos ali. Temos um sítio onde os órgãos podem correr os materiais também. Aqui está um pouco desse nosso sítio. E assim trabalhamos a cada mês um tema, desde uma coordenação de CRU e da Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Então, a cada mês trabalhamos com os órgãos um tema. Então, agora finalizamos o tema de integridade pública, começaremos com o tema de acoso moral e acoso sexual, luego o tema de responsabilização, luego o de conflito de interesses, e assim trabalhar muitos temas relacionados à integridade dentro dos órgãos, comunicando muito. Pensamos sempre que a comunicação é um eje muito importante para a integridade, para os programas de integridade, porque necessitamos charlar acerca desses temas em nossos ambientes de trabalho. Agora temos outro vídeo também de nossa campanha. José Luis, pode pô-lo, por favor? Trabalhar com integridade pública é aderir a valores, princípios e normas éticas que colocam os interesses públicos acima dos privados. É trabalhar pelo bem-estar comum. É mais que uma tarefa, é uma missão que pode ser aprimorada com a criação de programas de integridade.
programa de integridade é um conjunto de medidas para a prevenção, a detecção e a punição de corrupção e fraudes, de irregularidades e de desvios éticos e de conduta. Um programa de integridade não surge do zero. Ele começa com a verificação das funções de integridade que já atuam nos órgãos e com a análise de como podem melhorar. É importante que exista um núcleo responsável pela coordenação do trabalho e por articular os esforços e integrar as ações. É aí que surge a unidade de gestão de integridade, responsável pela gestão do programa. E, juntamente com as demais unidades envolvidas, deve trabalhar para levantar as vulnerabilidades da integridade nas suas instituições e definir as medidas a serem adotadas. E isso vai ajudar a compor o plano de integridade, que é a materialização do próprio programa de integridade. O plano descreve as características da entidade, aponta as medidas de aprimoramento do programa de integridade, bem como determina prazos de execução e os responsáveis por cada ação. Ele é o compromisso da instituição com a integridade. Conheça o programa de integridade pública do seu órgão. Para mais informações, acesse gov.br/cgu/integridade. Controladoria Geral da União, Governo Federal. Gracias, Rosy. Bueno, llegué al final de mi presentación. La última diapositiva es creo que tengo que compartir una vez más. Es una aplicación que tenemos con Alliance for Integrity, donde los servidores pueden evaluar el programa de integridad de su órgano, de su organización. Bueno, muchas gracias por la atención y estoy a disposición para las preguntas y inquietaciones. Gracias. Muchas gracias, Carolina, por tu excelente presentación. Nos has mostrado algunas experiencias de programas bien interesantes que vienen implementando. A continuación vamos a dar pase a las preguntas de todo el equipo del despacho presidencial. Ya tenemos una en chat que yo te la leo, no te preocupes. Franco, no, perdóname, es Hugo quien pregunta ¿cuánto tiempo demoró la implementación de la integridad en su país y cuáles fueron las principales dificultades que se enfrentaron o que enfrentaron? Las principales, sí, las principales dificultades, sin duda, la institución de la unidad de gestión de la integridad, de las oficinas de integridad en los órganos. Aquí es muy difícil, siempre tenemos pocos servidores, entonces fue una dificultad muy grande. Empezamos instituindo comitês de integridad, pero como ya os dije, el comités en Brasil no suele trabajar muy bien. Entonces, partimos para unidades de integridad. Esto sí fue una dificultad. Levamos casi 3 años para que todos los órganos tuvieran sus unidades de integridad. E el año pasado, sí, logramos todos os órganos com unidade de integridade. Outra dificuldade também é a gestão de riesgos para a integridade. Os órganos não têm madurez com o tema de gestão de riesgo e trabalhar a gestão de riesgos para a integridade, que necessita uma mirada para conduta, uma mirada para servidores. O tema de comportamento é talvez mais complicado ligar a esses Carolina, se nos riesgos está para yendo a tu integridade. audio, Então, por favor. também... Oi? Não?
escucho bien. Yo no se escucha nada. Al parecer nuestra expositora salió de la sala, seguro tuvo alguna dificultad, pero si hay alguna otra pregunta la pueden ir formulando por el chat, ¿verdad? No sé si ella retorne, consideraría que sí, para poder culminar con este bloque. Esperemos unos minutitos, por favor, pero los que tienen preguntas podrían ir poniéndolo en el chat. No, fue un ratito. Ok, gracias, Carolina. Entonces, ¿Me retomamos la escuchas pregunta, ahora? por favor. Ahora sí, Sí, ahora sí. vale. Gracias. Bueno, tenemos dos grandes dificuldades aqui em Brasil. A primeira é a instituição das unidades da integridade, das oficinas da integridade. Nos foi reto, desafio muito grande, porque os órgãos têm dificuldade em trabalhar em seus regimentos e também em ter servidores, todos têm poucos servidores, então sempre temos esta desculpa, não temos servidores. Pero tras 3 anos de trabalho, logramos, ano passado, todos os órgãos com estas oficinas de integridade. Então, a instituição, a implementação das oficinas de integridade em todos os órgãos foi uma dificuldade para nós outros. E também, outra dificuldade é trabalhar a gestão de riscos para a integridade. Nossos órgãos não têm madurez, não trabalham, não gestionam riscos. Então, trabalhar os riscos para a integridade, que se necessitam uma mirada muito específica para a conduta, uma mirada em servidores, também é uma dificuldade muito grande. Esta sim é uma dificuldade para nós outros. Trabalhar a gestão de risco de uma forma sencilla e enfocada em los riscos para a integridade. Os órgãos, a eles les gusta trabalhar os riscos de uma forma muito sofisticada, de uma forma muito complicada, com muitas metodologias, muitos frameworks, e tentamos trabalhar com eles de uma maneira mais sencilla, de uma forma mais sencilla. Daí, nosso estúdio com a OCDE agora, para uma metodologia sencilla para a gestão de riscos, para a integridade. Então, creio que foram as dificuldades na implementação aí de nossos programas de integridade. Gracias, Carolina. Gracias. ¿Tenemos otra pregunta? Sí, tenemos otra de Fernando en el chat. Yo te la leo ahora. Dice, en el tema de integridad, se puede decir que se viene dando mucho impulso al tema preventivo. ¿Es preferible ello? ¿Cuál es su opinión? Creo que seja preferível ele, pero sí que desde a integridade trabalhamos mais enfoque de prevenção. Pero como os ensinei, o programa de integridade necessita também ter os outros R's, que são a detecção, os controles internos, e se a prevenção não funciona, se não temos êxito com a prevenção, aí chegamos à responsabilização. Pero, sem dúvida, desde aqui estamos enfocando em la prevenção para câmbio cultural, sairmos de casos repressivos e chegarmos a casos positivos, a uma cultura de prevenção. Sim, pero se a prevenção não funciona, temos ali nossos programas LR de la responsabilização. Pero creio que trabalhar uma cultura de integridade de uma maneira positiva é melhor se enfocamos, se miramos la prevenção. Creio que involucra os servidores de uma maneira melhor e maior também, mais grande. Gracias, Carolina. Tenemos otra pregunta en el chat. Es de Rosita.
agradece mucho la exposición y ella pregunta, me llamó la atención en el aspecto de la participación de la ciudadanía, la educación a través de los niños y jóvenes. ¿Esta participación o concientización está incluida en la currícula escolar? Y también si se trabaja con las familias, padre, madre, hijos, desde la infancia, pregunta. Vale. Sí, está incluída em lei de currículo, é uma disciplina escolar, ele tema de ética e cidadania, de ética e integridade, sim. E aún não temos involucradas as famílias nesses projetos, nesses programas, pero em las escolas sabemos que ali também se desenvolvem atividades que involucram os padres e a família de los niños. Muchas gracias, Carolina. No sé si tenemos otra persona, alguien más que quiera hacer una pregunta, o estamos dando por culminada la participación de Carolina, que nos ha sido muy útil y bastante ilustrativa con los videos. Sí, tenemos una última pregunta, Carolina. Un minuto, te la hago, está en el chat. Es de Sheila. Ella nos pregunta, en relación al código de ética, tengo entendido que en Perú se está tratando de orientar la educación de valores, no como el modo de inculcar valores, sino cultivar en los ciudadanos la reflexión crítica desde las escuelas a través del diálogo y en la libertad, incluso en las escuelas de formación a docentes. Entiendo que es un comentario, Sheila, o ¿cuál sería acá la pregunta? Ah, es un comentario. Perfecto. Ah, vale. Perfecto. Muchísimas gracias, Carolina. De parte de todo el equipo del Despacho Presidencial de Perú, ellos gratamente han recibido tu presentación, tu exposición, y consideramos que será hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias. Graças, Melina, graças a todos e que tenhas um bom dia de trabalho aí em Peru. Gracias, Muchas igualmente. gracias, muy Gracias. amable. Muchas gracias. Damos un momento, los demás, por favor, en sala, todavía no nos Muchas retiramos. gracias. Muchas gracias. Gracias, Carolina. Muchas gracias, Carolina. Gracias. 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 Bueno, como comenté inicialmente, esta ha sido ya nuestra última fecha de esta experiencia de los Viernes de Integridad. Espero sinceramente que les haya sido útil, les haya servido. Y a continuación nos va a acompañar nuestra subsecretaria general, la doctora Milagro Delgado, que nos va a dar unas breves palabras seguramente. Doctora, la esperamos. Buenos días a todos. Espero que me escuchen bien. Me escuchan y espero que me vean. Yo no me veo, pero espero que me vean. La escuchamos, doctora, pero no la vemos. No me ven, pero bueno, yo quería agradecerles a todos por la participación en este día. No sé qué está pasando, que no me veo, pero bueno, está bien, no importa. Pero agradecerles a todos, a Carolina, que ha tenido hoy la gentileza de participar en este ciclo de conferencias, que lo hemos denominado los Viernes de Integridad. Y quiero comentarles que bueno, en ella agradecerles también a todos los que han participado en este rol de conferencias, porque nos han dado una mirada desde las autoridades, desde las instituciones acá en el país, como aquellas instituciones en algunas instituciones internacionales y en algunos países, ¿no? Agradecerle a la representante de la Contraloría General, a la Defensoría del Pueblo, Proética, que además representa también a la sociedad civil y a la Transparencia Internacional, a nuestro funcionario de la OCDE, del BID, de la Procuraduría General de Costa Rica y a Carolina hoy, ¿no? Todos ellos en realidad nos han comentado un poquito cómo vienen trabajando en sus países por instaurar esa cultura de integridad y desde ahí una lucha frontal contra la corrupción. Creo que principalmente ese es un poco
el mensaje que nos han dejado, que todos debemos trabajar de donde estemos, porque así sea, ¿no? Y nosotros cuando asumimos nuevamente el compromiso de estar acá en el despacho presidencial, tanto el secretario general como la que les habla, nos percatamos que en realidad acá en la entidad no teníamos una oficina de integridad institucional como manda y como disponen las normas. Y bueno, tenía que estar indefectiblemente en un reglamento de organización y funciones o crear de manera transitoria la unidad funcional, y eso fue lo que decidimos. Crear esta, y se creó ya desde el 19 de marzo, y este viernes de integridad precisamente ha sido una de las actividades y uno de los la presencia de ustedes, no solo al escuchar estas experiencias de nuestros expositores, sino además de participar con sus preguntas, nos llevaron también a, primero a decir, vamos por buen camino, pero también a hacer algunas y establecernos algunas metas internas dentro de esta unidad funcional, y queremos comentarle que dentro de muy poquito se estará sacando el canal de denuncias para todos, para nuestros trabajadores, para todos los ciudadanos también que quieran no solo presentarlas, sino desde ahí haremos un seguimiento a aquellas denuncias contra supuestos actos de corrupción en el despacho o contra aquellos actos que no son claros, ¿no? Y quiero comentarles algo que también de sus preguntas han salido y que también de sus comunicaciones directamente conmigo han salido, que en ese canal de denuncias habrá una absoluta reserva de la identidad del denunciante, además de una protección laboral que siempre va a estar garantizada, ¿no? Todos tenemos la obligación que al detectar e identificar un acto de corrupción tenemos que denunciarlo. Y en esta unidad funcional, que como les digo, fue desde un inicio nuestro compromiso instaurarlo, vamos a tener que luchar. Pero también hoy nos han hablado de una cosa bastante importante y que nos han venido diciendo a lo largo de todo este ciclo de conferencias, que es la prevención. Todos también tenemos y podemos identificar los riesgos en nuestras actividades diarias para poder transmitirlo a través de esta unidad funcional y trabajar juntos alguna estrategia de mitigación de estos riesgos, ¿no? La gestión de riesgos es bastante importante y contamos con ustedes para ello. Ahí también, desde nuestra unidad funcional, estamos trabajando también para que se puedan hacer para que evitar los conflictos de intereses y que podamos monitorear desde ahí una implementación de un modelo de integridad que es, como les digo, una lucha contra la corrupción, ¿no? Habrá una plataforma también para el seguimiento de las personas que están obligadas a las declaraciones juradas de intereses y que todos podremos ver esas declaraciones juradas de intereses. En algunas instituciones hay obligados a declarar que nunca lo hacen. Y no sabemos si es por desconocimiento, no sabemos si es intencionalmente, pero en realidad todos los trabajadores del Poder Ejecutivo, de la función pública, estamos obligados a que nuestras declaraciones juradas estén públicamente expuestas, ¿no? Yo les agradezco porque su presencia nos compromete a seguir trabajando en la integridad, en esta cultura de integridad, y les quiero pedir, porque como todos saben ya, nuestras autoridades, las autoridades actuales, estaremos dejando en algún momento ya próximo nuestros cargos, pero que desde donde estén ustedes garanticen
la continuidad y la transformación de esta unidad funcional de integridad institucional en una oficina, porque en una oficina, cuando haya un nuevo reglamento de organización y funciones, un nuevo organigrama, porque sí tenemos, y ustedes garantizarán que así sea, porque la primera entidad del Estado no puede estar ajena a esta oficina, ¿no? Tiene que haber esta oficina. Entonces, de verdad, eso fue un poco la preocupación permanente que hemos tenido en este tiempo, porque ya descubrí por qué no me veía. Ahora creo que sí. Sí, doctora, ya se le ve perfecto. Sí, sí, gracias. Porque sí quisiéramos que ustedes, por eso era un poco la presencia en esta conferencia y en estas actividades y todas en estas funciones, porque sí queremos que ustedes, como les repito, desde la oficina donde estén, desde las funciones que ustedes realicen, puedan asegurar que esta unidad funcional se convertirá en una oficina. Gracias a todos, gracias por su presencia, gracias por su participación con las preguntas, por su participación al llamarnos además, porque nos han llamado permanentemente en este tiempo para decirnos, doctora o Milagro, esto, y nosotros estamos por esta coyuntura, no con las puertas abiertas, porque ustedes saben que no estamos haciendo un trabajo presencial al 100%, pero sí con nuestro correo electrónico, con nuestro teléfono, siempre dispuestos a atenderlos. Gracias por esas sugerencias que nos han dado y le agradezco también a Melina, a los organizadores, a Recursos Humanos, a todo el equipo también de Recursos Humanos, desde Yasmín y a todos, por esta participación. Pero no será la última, espero las capacitaciones serán permanentes, la interiorización de esta cultura de integridad, yo la confío grandemente en ustedes porque conozco a muchísimos de ustedes y de verdad eso me da tranquilidad, mucha tranquilidad. Algunos de ustedes me conocen y saben que para mí el trabajo en la administración pública es un servicio de absoluta entrega y transparencia, ¿no? Y transparencia. Yo quisiera dar por concluido este ciclo de conferencias con una frase que es muy bonita, pero que nos debe llevar a reflexionar, ¿no? De Henry Kravis. Dice, si no tienes integridad, no tienes nada. No puedes comprarla. Puedes tener todo el dinero del mundo, pero si no eres una persona moral y ética, en realidad no tienes nada. Nos vamos con eso, señores. Buen fin de semana. Gracias. Damos por concluida este ciclo de conferencias a través de la Oficina de Recursos Humanos. Se les hará llegar su constancia de participación y mi agradecimiento para todos. Un fin de semana de disfrute, porque vamos a ir y a expresar nuestra obligación de votar, todos a votar temprano. Un abrazo a todos, gracias a todos y damos por concluida esta conferencia, ciclo de conferencias, estos viernes de integridad. Gracias. Doctora, si me permite, antes Sí. de que nos vayamos, puedan prender su cámara y tomarnos una fotito, un pantallazo de todos los que están Sí, y que nos sí, quede por como un favor, recuerdo que podamos para la web. prender. Sí. Gracias. Los que Habrán podamos algunos prender su programitas cámara. por ahí que Melina nos contará seguramente día a día. Gracias a todos. Ahí veo a muchos qué de bien, ahora sí está. ustedes. Habíamos quedado así, ese había sido un compromiso de la anterior conferencia en prender nuestra ¿Ah, cámara el día que ya nos despedíamos y culminábamos sí? para verlos y sí, conocerlos, porque hay muchos que ahorita estoy viendo, como muchos estamos haciendo trabajo remoto, no nos conocemos. Es cierto, Ya nos vamos a ir sin conocernos, entonces al menos por fotito
Gracias, porque en realidad la permanencia de ustedes ha sido muy constante y de verdad ya esperábamos los viernes de integridad, ¿no? Yo ya esperaba los viernes de integridad, entonces habrá que comprometer a Melina para que hagamos otra cosa, sí, para que no Sí, perdamos vamos a por lo pensar menos otra hasta cosa. julio, algo Sí, así. rápidamente. Gracias. También quiero agradecer a todo el equipo de OTI, De de la Oficina de OTI, es Tecnologías cierto, de es cierto. Información, que siempre han estado ahí, nos han estado apoyando, hacen las pruebas previas con cada uno de los expositores, los internacionales, los nacionales. Una pequeña anécdota, nuestra expositora de Defensoría del Pueblo estaba en Arequipa y parece que se confió y tuvimos muchos problemas. Ahí José estaba detrás dándole el soporte. Entonces, muchas gracias a Ay, todo qué tu equipo, bueno. Pepe, ¿ah? De verdad. Mil Esto gracias. es todo un reto, ¿no? Es todo un reto muchas veces, porque a veces decimos ya nos conectamos inmediatamente, pero pasa algo, de verdad es muy complicado. Pero bueno, hemos sacado adelante toda estos viernes de integridad. Qué bueno. Los Gracias, veo doctora, muchos. y muchas gracias a todos. Sí, Un hasta la abrazo. próxima.